Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver acompanhando essa aula. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando agora mais uma aula sobre que assunto é muito fácil, né? De saber. Olá. Vamos estudar agora Roma, gente. Muita história da arte. Olha que legal esse fundo, diretamente de Roma para falar de Roma. Vamos começar agora o capítulo 7, tem muita coisa legal nessa aula, preparei com muito carinho e essa aula me fez lembrar minha viagem para Roma, que foi sensacional. Relembrei vários momentos de vários lugares, inclusive vi lugares que eu não consegui ir, né, porque muito pouco tempo para muita coisa. Acho que teria que passar umas 2 semanas lá em Roma para poder ver tudo que a gente vê na história da arte, né, nas histórias. Enfim, então eu vou colocar o conteúdo na tela. Vocês acompanhem aí direitinho com o livro de vocês. Quem não tem o livro não tem problema, tô explicando tudo aqui na aula, tá? Tem muitas imagens, muitos vídeos. Na verdade, eu peguei as imagens dessa aula, né? As imagens lá do livro, trouxe pra cá em formato de vídeo. E aí vai sendo. E eu vou estar indo explicando, né? Conforme o vídeo for passando. Então, espero que vocês gostem. Vou colocar o conteúdo na tela e vai ficar, ó, show de bola. Bom, gente, então iniciando mais um conteúdo aqui, mais um capítulo 7. E aí nós vamos falar de Roma, a Roma que eu amo de paixão. Bom, gente, vai ser das páginas aí. Nós vamos falar das páginas 87, tá? Até a página 93. Parece ser muita coisa? Parece. Na verdade mas aí eu fiz um resumão de tudo. E aí vou explicar para vocês dentro desses 3 tópicos que estão dentro dessas páginas, tá? Vai ter imagens, vai ter vídeo, vão ter imagens, né? Vão ter vídeos. Enfim, aí nós vamos falar desses 3 tópicos. O surgimento de Roma, da República ao Império e construindo um Império. E ainda tem também esses 2 tópicos aqui, que são textos complementares que tem, né, geralmente naquelas caixas de texto dentro dos nossos livros. E aí a gente vai falar também um pouquinho desses 2 tópicos, o arco e origens míticas. Opa, e aí vamos começar falando do surgimento de Roma. Vou ler aqui para vocês o trecho que eu separei, mas vocês também podem acompanhar aí no livro de vocês, tá? Bom, vamos lá. Os etruscos viviam numa região fértil onde hoje é a Toscana. Eram agricultores, navegadores e produziam sofisticados objetos de metal. Mantinham relações comerciais com as cidades gregas e com os fenícios. Os etruscos aproveitaram a prosperidade de sua sociedade para financiar um estilo de vida no qual as artes floresceram. Bom, então o surgimento de Roma, né, aconteceu como? Bom, tinham vários povos, né, povos índios europeus, né, que chegaram ali na Península Itálica, e aí eles se estabeleceram lá. E aí, os 3 povos mais importantes aí nesse surgimento de Roma foram eles os etruscos, né, os latinos e os gregos, né. Os etruscos porque que eram, né, eles eram muito militarizados, né? Eles conquistaram ali os outros povos, né? Os latinos, né? Que eles deixaram, né? A sua língua, né? E sua cultura ali como herança. E os gregos, né? Que levaram ali a sua mitologia e o seu modo de vida, né? Para Roma. Bom, os etruscos, eles conquistaram uma cidade, né, em que os latinos eles chamavam de Roma, né, ou Cidade do Rio. E essa conquista, né, a gente pode dizer que foi ali o começo da monarquia romana, né, e com o passar do tempo, os romanos eles venceram os etruscos, né, e fundaram então a República Romana. Bom, aí quando se fala no surgimento de Roma, a gente sempre vai ouvir falar na lenda de Rômulo e Remo, os filhos gêmeos de Ares que foram abandonados e foram amamentados por uma loba. Então eu vou colocar um vídeo pra vocês sobre essa lenda e vocês vão prestar bem atenção e aí vocês vão ficar pensando, será que é fato? Será que é uma lenda? Bora ver. Esse texto complementar tá na página 88 para quem tem o livro, tá? Depois deem uma olhadinha lá no texto, mas fiquem ligadinhos agora na história da lenda do Rômulo e Remo.
Diz a lenda que existia um reino chamado Alba Longa, e nesse reino tinha um rei chamado Numitor, e este rei tinha uma filha, a Reia Sílvia. Um certo dia, Múlio, o irmão do rei, acabou tomando o poder e prendeu a Reia Sílvia para que seu irmão não tivesse nenhum descendente. Só que ele não contava que Ares, o deus da guerra, ou Marte para os romanos, acabaria sentindo um grande tesão por ela e acabaria tendo com ela 2 filhos, Rômulo e Remo. Amúlio, quando descobriu os 2 bebês, acabou jogando eles no rio Tibre. E a correnteza do rio acabou levando eles até uma loba, que acabaria adotando eles e amamentando eles. Até que um dia Faustulo, um pastor, acabaria achando eles e levando eles para casa. Quando Remo se tornou adulto, ele acabou se envolvendo em uma confusão com os vizinhos e acabou sendo preso e levado para o palácio de Amúlio, onde foi preso. Rômulo, depois que descobriu toda a sua história, acabou indo até o palácio também, só que ele foi lá para matar Amúlio. E assim libertou seu irmão e seu avô. E o avô deles, o Numitor, acabou dando uma recompensa. Falou que eles poderiam criar uma cidade perto do rio Tibre. E quando os 2 irmãos chegaram na região, eles acabaram discutindo sobre o nome e sobre o local onde seria construída a cidade. O Remo queria que fosse no Monte Aventino, enquanto Rômulo queria que fosse no Monte Palatino. Então eles resolveram consultar as aves. Remo recebeu um monte de abutres. Gente, eu tô morrendo. Foi só um modo de falar, show? Enquanto Rômulo recebeu belas aves. Então, Rômulo acabou decidindo que a região seria o Monte Palatino. E aí, tem uma parte na história que tem 2 versões. Dizem que Remo acabou sendo morto na briga com Rômulo, para saber qual seria o local. Enquanto outras histórias dizem que Rômulo demarcou a região do Palatino e falou que quem passasse seria morto. E Remo desobedeceu e acabou saltando a região demarcada, e Rômulo acabou matando ele. Mas em todas as histórias, Remo é morto e Rômulo... E agora falando aqui da República ao Império, né? Façam uma leitura aí comigo. Durante o século V a.C., Roma incorporou outros territórios, unificando a Península Itálica. Em seguida, os romanos venceram Cartago, cidade de Fenícia, situada na costa norte da África, e em meados do século II a.C., conquistaram também a Macedônia e a Grécia. Bom, então assim, as etnias, né, elas começaram a se misturar, e aí foi quando aconteceu ali a principal divisão social em Roma, né, e assim, quem vinha de uma família tradicional, eles eram considerados patrícios, né, os patrícios, eles eram donos de terras, eram pessoas do poder, né, que eles ocupavam ali cargos militares e tinham mais direitos que os plebeus, né? Os plebeus que eram nada mais, nada menos que os pobres, né? Então, assim, existia, né, um senado, né? E a república ela era quem governava, ela era governada por um rei, né? O nosso texto também, o nosso texto na íntegra, ele fala dos admiradores da cultura grega, né? Os romanos, eles adotaram modelos de templos gregos, né? E também esculturas gregas, né? Essas que os romanos, eles levaram, né, da Grécia, eles tiraram da Grécia para Roma para ocupar ali espaços públicos, né? Digamos que espaços públicos em Roma, né? Ficava aberto ao público. E até hoje, né, é uma cidade cheia de esculturas e templos, né, em lugares públicos. É muito interessante. Roma é cidade histórica. E para os gregos, né, gente, as esculturas, elas eram objetos cultos. E para os romanos, né, ela tinha um valor decorativo, cívico, né? E aí, para concluir esse tópico, né, como a gente está falando de da república, né, o império, essa república romana, ela teve fim com o reinado de Augusto. Em Augusto, esse que a gente vai falar mais um pouquinho dele, apresentando ele na escultura aí de mármore que a gente também tem no nosso livro. E essa é a escultura de Augusto de Prima Porta, né, que tem na nossa página 89, né, uma escultura romana que nos impressiona aí com seu tamanho e imponência, né. A figura ela tem altura superior à altura de uma pessoa comum,
né? Uma escultura que representa um deus, né? Ou um ser humano, digamos assim, né? Augusto de Prima Porta, no caso, representado. E quando essa escultura ela foi feita, Augusto ele era um ancião, né? Que há mais de 40 anos governou ali o Império Romano. Né, Augusto chegou ao poder ali por meio de guerras, perseguições e um golpe de estado brutal, né, ordenou ali a queima de livros e textos, né, que o criticavam, mandou matar adversários e expulsou para longe os parentes, né, que lhe faziam oposição. Augusto impôs um governo centralizado, né, submeteu inimigos e colocou fim aos conflitos políticos internos. Colocou ordem na vida política e econômica do império, né, o que contribuiu para difundir sua imagem como príncipe da paz, né, e assim foi representado, né, como um quase deus, né, um jovem com um corpo forte, musculoso, pés descalços, né, e a imagem é idealizada de um herói, né, sob os quadris, né, Augusto ele usa uma toga, né, um traje típico, né, da elite romana, que é, né, displicentemente apoiada ali no braço esquerdo que segura o bastão consular, né. Toga e bastão, né, lembram os poderes do imperador, né, ele foi o primeiro cidadão, o primeiro senador ali do tributo da plebe, né, e pai da pátria, né. Mas o traje principal da figura é a couraça, né, cobrindo o peito, né, é o traje militar do imperador, né, o chefe dos exércitos. A couraça ela tem uma rica decoração alegórica ali de deuses e heróis, né, onde se destacavam ali Apolo e Diana, né, os deuses protetores do imperador, né. No centro uma figura entrega ali o Augusto ao estandarte da águia, né, imperial, símbolo das vitórias militares romanas. Né, aos pés do imperador ali está a lendária loba, né, vocês conseguem ver, né, que amamentou ali os gêmeos fundadores de Roma, né. Augusto, portanto, né, é um herói, um semi-herói divino, né, destinado ali desde as origens de Roma a fundar o glorioso império, né. O braço erguido ali, gesto de quem pronuncia um discurso ou emite uma ordem, né? Reforça a imponência da figura, né? A cabeça tem traços fortes, né? Nobres, rosto jovem, né? Com fisionomia séria, olhar forte e decidido. Essa imagem de Augusto foi espalhada por todo o império, né? Nas moedas e nas esculturas ali de mármore, né? É uma imagem idealizada, né, que esconde a realidade do imperador, né? A realidade, né, que ele era um homem de pequena estatura, de aspecto fraco, né, e doentio. Ele sofria de bronquite, colite, inflamação das amígdalas, né, o que dificultava muito, né, para ele em dar ordens em voz alta. Né, mas foi a imagem idealizada ali do imperador vigoroso, né, que se impôs ali e acabou por se tornar a representação da autoridade imperial, ganhando sentido simbólico de um emblema nacional, né? Afinal, essa escultura ela representa um deus, né? Ou não, um ser humano no caso, né? Na verdade, a figura ela pretende ser as duas coisas, a imagem de uma pessoa, né? E construindo um império. Bom, construindo um império, vamos lá. Para conquistar e manter um vasto império, foram necessários governos autoritários e grande planejamento. Os imperadores romanos apoiaram seu sistema administrativo em sofisticadas técnicas construtivas de engenharia, empreendendo um programa de construção numa escala sem precedentes. Então, assim, durante o Império de Augusto, né, que foram erguidos vários monumentos históricos, né, construções arquitetônicas. Foi ali a era, né, do ouro, né, digamos assim, né, do Império Romano, por conta dessas construções literárias, né, vários tipos de artes, né, o anfiteatro, né, enfim, vários outros. Então, nessa época, os imperadores, eles eram adorados, né, como deuses também, né, foi uma época de paz. Né? No nosso livro é destacado um arco, né? Ali na página 90, a gente vai falar mais dele agora, vou apresentar para vocês em vídeo para ficar mais claro e vou falar dos detalhes dele. Bom, gente, esse vídeo nada mais é que o nosso arco, né, da Ponte do Gade, né, da página 90, quem tem o livro reparar lá na imagem, né, e o arco, né, falando do arco, nesse momento
né, dentro do tópico de Construindo o Império, o arco ele revolucionou bastante a arquitetura antiga, né, ao permitir ali vãos maiores, né. Eles mudaram ali o conceito espacial da arquitetura romana, né, por conta da sua formação, da sua arquitetura, né. Os arcos eles eram feitos, né, em torno, né, de formas de madeira, né, e como que eu posso dizer para vocês, essa madeira que mantinha as pedras firmes, né, até a colocação de uma pedra central para poder sustentá-lo, né, que distribuía o peso dele por igual, né, para cada lado do arco, né. Então assim, permitindo que outras pedras, né, fossem colocadas ali acima dele. Né, o arco é melhor que parede, né, paredes retas, né, de muitos modos, inclusive. Tanto que em eficiência, né, como resistência também. Os arcos, eles requerem muito menos material, eles são mais fortes, né, para poder suportar coisas, né, como tetos, aquedutos e tudo que podemos colocar ali em cima dele. Né, um exemplo ali do uso estrutural do arco, né, tá no aqueduto, né, construído ali pelos romanos, como vocês viram aí no vídeo, né, como tem ali lá na imagem da página 90, né, as arcadas, né, que se elevam ali a 49 metros acima do rio, né, elas serviam para levar água fresca, né, de uma região mais alta até a cidade de Nimes, né? Esse aqueduto aí especificamente da Ponte de Gade, da página 90, né? Os aquedutos, eles tinham uma cobertura, né? E aí se tirasse a cobertura, viria água, né? Como um rio, seguindo só que em direção à cidade. Como um rio, né? Só que era coberto, era ali cuidado, tinha esse cuidado, não ficava misturado, né? Com outros elementos. Bom, e essa é uma imagem da nossa página 92 do livro, né, o famoso Coliseu Romano, conhecido como Coliseu Romano, mas o seu nome mesmo é o Anfiteatro Flávio, né, ele é a maior, né, de todas as arenas de Roma. Tá? Ele tem mais ou menos 50 metros de altura, né? 188 metros de largura. Né? Esse anfiteatro ele foi inaugurado no ano 80, né? Vou falar bastante no vídeo que eu vou colocar aqui em seguida sobre esses detalhes do tempo que foi criado e como acontecia, né? Os eventos nele. Né? Ele tinha uma série de cerimônias e espetáculos ali que duravam 100 dias. Então, vou colocar o vídeo para vocês verem melhor o nosso querido Coliseu Romano, este que eu já tive o prazer de conhecê-lo. Nosso destino agora é uma das atrações turísticas mais visitadas do mundo, o Coliseu em Roma. Há 2000 anos foi palco de batalhas entre gladiadores e hoje é patrimônio da humanidade. Os 2 andares mais altos passaram 40 anos fechados para obras de restauração. Esta semana foram reabertos ao público e o Fantástico, claro, estava lá. Enquanto existir o Coliseu, também existirá Roma, diz uma profecia do século VIII. O nome Coliseu só ficou conhecido naquela época, mais de 700 anos depois de inaugurado, e pode ter vindo da palavra colosso por causa da colossal estátua do imperador Nero que ficava aqui ao lado. Com capacidade para mais de 50 mil pessoas, o Coliseu foi um estádio gigante para os padrões da antiguidade. Resistiu a incêndios e terremotos. Agora, depois de 40 anos fechada, foi reaberta uma parte das suas espetaculares galerias. Lá em cima, a do andar mais alto. O primeiro andar do Anfiteatro Flávio, nome oficial do Coliseu, era reservado aos senadores, que se sentavam em tronos de mármore, e aos convidados públicos. No segundo andar ficavam os cavaleiros especiais, uma ordem social e militar da antiga Roma. No terceiro andar, a classe média. O quarto era dedicado aos comerciantes e à pequena burguesia. E o quinto, agora restaurado, ao povo. Embaixo dele, esta passagem coberta que oferecia abrigo também foi reformada. Por razões de segurança, o terraço só pode ter, no máximo, um grupo de 25 pessoas de cada vez, e é obrigatória a presença de um guia.
Se os mais pobres tinham que enfrentar essas escadas muito íngremes e cansativas, eram também os que desfrutavam da vista mais impressionante. Daqui dá para ter uma visão geral de todo o anfiteatro e também da beleza da antiga Roma. O Coliseu é uma das obras de engenharia da antiguidade que ainda possui muitos mistérios. Como o suposto sacrifício dos cristãos, que não está provado se realmente aconteceu, e a técnica de inundação para combates com barcos. As pesquisas de hoje estão descobrindo o que acontecia na Idade Média, quando este monumento chegou a ser usado como castelo, como pedreira para explorar o mármore que cobria o Coliseu e que foi retirado daqui para outros palácios romanos. Os subterrâneos, que hoje parecem um labirinto, eram ocupados pelas feras e pelos gladiadores. Para a inauguração, no ano 80 d.C., o imperador Tito decretou 100 dias de lutas. Morreram 2.000 gladiadores e 9.000 animais. No monumento original, em cada arco, havia uma estátua. E existia até uma cobertura móvel para proteger da chuva e do sol. Desde 1980, na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, junto com todo o Centro Histórico de Roma, as ruínas do Coliseu receberam no ano passado 6,5 milhões de turistas. Ainda hoje continuam uma fonte de inspiração para os estádios modernos. O Coliseu provoca sempre um grande impacto em quem o vê pela primeira vez. É muito emocionante. Você fica o tempo todo arrepiado, é uma coisa muito bonita, muito bacana. E aí, gente, gostaram de conhecer um pouquinho da Roma antiga, né? De monumentos que são preservados até hoje, que são visitados até hoje. Ó, um dos nossos textos, ele cita também o Panteão Romano, né? Ele é usado como nome de igreja Santa Maria também, onde acontecem celebrações, é um ponto turístico muito visitado também em Roma. E cita também o Fórum Romano, né, que era um lugar que acontecia eleições, eventos comerciais, eventos importantes da alta sociedade, enfim. E aí esses dois monumentos citados, né, da arquitetura romana, né, que foram construídos ali durante o governo do Imperador Augusto, eu não especifiquei muito eles na aula, porque eu vou deixar para vocês pesquisarem e vou deixar para vocês me contarem um pouquinho mais sobre esses dois monumentos que eu não fui muito a fundo aqui na aula, tá? Então eu vou deixar para vocês uma atividade e vocês vão mandar pra mim, quero ver só como é que ficou, pesquisem bem, quero muitas imagens, vídeos, contextos, é muito bom estudar Roma, um dia que vocês tiverem oportunidade e vocês conhecerem Roma, vocês vão lembrar das aulas de arte, de história da arte, vocês vão lembrar também das aulas de história, também é citado bastante. E sim, como foi citado no vídeo do Coliseu, quando você conhece o Coliseu, você fica assim, encantado. Como aquele rapaz que foi entrevistado apareceu falando, você fica assim em êxtase, é muito emocionante, né, a primeira vez. Eu só estive uma lá, pretendo voltar, claro, e você olha assim, o monumento nas imagens não parece ser tão grande, né, mas aí você vê, né, a medida dele e você fica impressionado, e quando você vê real, aí você tem essa reação de impacto. É muito lindo, mesmo ele estando em ruínas, entre aspas, porque ele tá bem conservado, né? Ele é bem cuidado, então, e é aberto para visitação também. É um dos pontos turísticos mais famosos do mundo e vale muito a pena conhecer, nem que seja virtualmente. Então acho que o vídeo que eu trouxe para vocês deu para vocês conhecerem um pouquinho do que é o Coliseu Romano. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui, ó, da nossa Roma, nosso Coliseu maravilhoso. E foi feita essa aula com muito carinho, com muito amor. E é isso, tá bom? Dúvidas, deixe comentários aqui no vídeo para mim. Me deixem mensagem no plural. Podem entrar em contato comigo no Instagram ou no meu e-mail. Beijinhos pra vocês e até a próxima aula.